sobre ganho de capital, mandou aqui a Deusa Contadora. Empresa vai vender um imóvel que está classificado como investimento, pois explorava com aluguel. Então, beleza, está lá em propriedade para investimento, né? CPC 28, belezinha. Vai ter ganho de capital nessa venda? Os impostos que eu vou apurar sobre o ganho é IRPJ 15%, 100% de base de cálculo, e CSL também 9% sobre 100% da base. Para calcular o adicional, vou somar nessa base a receita operacional do aluguel do mês normalmente? Vamos lá, Deusa! Seguinte, primeira coisa que eu quero te perguntar, se você puder, coloca no chat para eu já te dar a resposta com essa informação. Essa empresa também tem atividade de compra e venda de imóveis? Tá? Coloca isso para mim. Sim. Então, beleza. Então, duas coisas. Eu vou te responder primeiro sobre o ganho de capital e depois eu vou te dar uma alternativa, tá bom? Como é que a gente faz a apuração do ganho de capital? Você pega o valor de venda, diminui o valor contábil e isso é o ganho. Esse ganho ele é adicionado integralmente na base de cálculo do IRPJ e integralmente na base de cálculo da CSLL. Então aquilo que tu chamou de base 100%. Né? Só que é importante lembrar, isso não é uma apuração separada, isso é uma apuração que acontece dentro da apuração trimestral. Então, você vai ter as suas receitas, por exemplo, de aluguel, que você pegou a receita de aluguel, aplicou a presunção de 32, chegou numa base presumida, aí você adiciona integralmente esse ganho de capital, assim como você adicionaria integralmente um resgate de aplicação financeira, beleza? Então tá, então essa coisa da base 100%, se vai somar com as outras receitas, esse é o caminho. Tá? É assim que o ganho de capital acontece numa empresa do lucro presumido, que eu estou supondo que é o teu caso. Inclusive, esse montante todo, né, a receita com a presunção dos 32, mais o ganho de capital adicionado integralmente, tudo isso vai formar um bolo, que é a tua base de cálculo do IRPJ, que aí sobre essa base de cálculo inteira você calcula os 15% e verifica se tem o adicional dos 10%. Beleza? Então é sobre o bolo todo ali daquela base de cálculo, tá certo? Lá nas aulas de lucro presumido dentro da nossa escola tem essa informação toda aí, tem as aulas explicando isso bem detalhado. Inclusive tem uma aula só sobre ganho de capital, tá? Um ponto de questionamento sobre o ganho de capital. O que é o valor contábil? O valor contábil, segundo a Receita Federal, será o valor de aquisição menos a depreciação acumulada. Ah, Caio, mas é propriedade para investimento, o CPC 28 permite avaliação a valor justo. Eu sei, mas para tributação do lucro presumido, não se considera essa variação da avaliação a valor justo, da AVJ, para o ganho de capital. Então, tu pega só o valor de aquisição. E segundo a Receita Federal, deveria depreciar. Por que eu digo segundo a Receita Federal? Porque a gente teve já um acórdão do CARF que disse o seguinte, olha, no lucro presumido não se precisa fazer a depreciação para apurar o ganho de capital. E que é importante lembrar, esse acórdão do CARF foi assim, casa dividida, né? Metade votou de um jeito, metade votou de outro, e naquela época não tinha o voto de qualidade, então no empate era pró-contribuinte. Portanto, empatou metade para um lado, metade para o outro, então critério de desempate ganha o contribuinte na história de não ter a depreciação. Nesse momento que a gente faz esse webinário de dúvidas, né, hoje, 14 de fevereiro de 2023, nós temos de volta o voto de qualidade. Então, naquele mesmo cenário de situação empatada, quem iria desempatar? Quem preside a sessão, que é um representante do fisco, portanto, provavelmente o resultado seria diferente, tá? Então, assim, não sai naquela vida louca de não tem mais depreciação no lucro presumido e pronto, não é bem assim que a banda toca, tá? Então, ponto. Essa aqui é a resposta para a dúvida que a Deusa trouxe sobre o ganho de capital. Agora, eu tenho que te falar o seguinte, você disse para mim que essa empresa também tem atividade de compra e venda. E aí, se a empresa tem tanto atividade de aluguel quanto atividade de compra e venda, se quando ela adquiriu esse imóvel ela tinha as duas atividades, ela pode
reclassificar de propriedade para investimento para estoque. E aí não vender uma propriedade para investimento, mas sim vender um estoque. Qual é a vantagem? Tem PIS 0,65, tem COFINS 3%, só que as presunções vão ser a de compra e venda de coisas. Ou seja, o IRPJ vai ser presunção de 8 com alíquota de 15. Contribuição social vai ser presunção de 12 com alíquota de 9. Isso te dá uma alíquota direta de 5,93 mais adicional. Claro, vai ser sobre o valor inteiro da venda e não sobre o ganho. Mas existe uma tendência de que vendas de imóvel tenham um ganho muito grande, né? A diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda. Então, vale a pena para o teu caso específico, que tem as duas atividades, fazer esse comparativo. Vou tributar como ganho de capital? Faz o cálculo, quanto daria? Vou tributar como venda de estoque? Faz o cálculo, quanto daria? E aí você faz esse planejamento, tá bom?